Bom, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula de álgebra, né? Bom, é o seguinte, o que a gente está estudando até agora, né? Então, a gente começou nas nossas unidades iniciais, né? A gente estudou sobre espaços vetoriais. O que é um espaço vetorial? A gente tem um conjunto de elementos, ok? Conjunto V, vou botar aqui um conjunto V, diferente do vazio, né? Tem que ter pelo menos um elemento. E aí, esses elementos desse espaço vetorial são chamados de vetores, né? A gente tem essas notações iniciais, a gente tem duas operações aqui entre esses elementos, que são a soma e a multiplicação por uma constante, né? A gente tem aqui também os conceitos de base, né? Tem um conjunto aqui de vetores que geram todo o espaço aqui, né? I, L, I. Vocês ainda estão cientes, pessoal, dessas definições iniciais? Ou já esqueceram? Pode esquecer não, viu? Vamos dar continuidade aí. A gente precisa desses conceitos até o final da disciplina, viu? Temos o conceito de base, e aí é o seguinte, a gente vai agora complementar, basicamente vamos complementar esses conjuntos que são espaços vetoriais. Como assim completar? A gente vai mostrar aqui no caso, basicamente uma operação, ok? Que ela vai nos dar algumas propriedades, que são elas. A gente vai ser possível a gente calcular agora um comprimento de um vetor, a gente vai ser possível agora a gente encontrar ângulos de vetores, distância entre vetores, alguns conceitos que são geométricos, né? Saber se dois vetores são ortogonais, né? São perpendicular, e aí esses espaços que vão satisfazer essa propriedade, né? Eles vão até receber um outro nome. E aí vamos então definir essa operação. A gente começa definindo essa operação e aí vamos fazer consequências relacionadas com essa operação. Tudo vai depender principalmente dessa definição inicial, dessa operação inicial, ok? Então é importante a gente realmente aprender a definição dessa operação que é chamado de produto interno, algo que vocês já viram lá na disciplina de geometria analítica. Então lembrar do produto interno entre vetores, o produto escalar, tanto faz a mesma coisa. E a única diferença agora é que a gente vai estender esse conceito, né? Porque lá na geometria analítica a gente estuda vetores em forma real, né? Mas em conjuntos reais, que são no R2, mais no R2, né? E no R3. Só que a gente sabe que a gente não tem vetores só no R2 e no R3. A gente tem vários conjuntos não vazios, né? Que são também espaços vetoriais, né? Ou seja, seus elementos são vetores. Os conjuntos das matrizes são vetores, os conjuntos dos polinômios de grau n também são vetores, né? Um espaço vetorial, ok? E aí, né, já que esses conjuntos também são espaços vetoriais, então a gente vai também estabelecer o produto interno com os seus elementos. Então, bora lá, vamos ver então o que é o produto interno. Vocês estão lembrados, pessoal, o que é o produto interno? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Beleza. Não, tá lembrado? Era mais ou menos assim, ó. O produto interno, por exemplo, do vetor 2 e 3 com o vetor 3 e 4 é como se fosse assim. Multiplicava as primeiras coordenadas e somava, multiplicava as segundas. Tipo 2 vezes 3 mais 3 vezes 4. Isso aqui é um produto interno lá no R2, com vetores no R2. Multiplica as coordenadas e soma, ok? Mas esse conceito aqui é só um caso particular do produto interno. Não só tem esse produto interno aqui, mas tem várias operações que também são produtos internos, ok? Aqui é um exemplo particular no R2, ok? Mas não tem só essa definição aqui, gente. No caso, o produto interno, vocês vão ver que é uma operação que satisfaz algumas propriedades. Todas as operações que satisfazem essas propriedades é um produto interno. Okay? Aí aqui no caso é um exemplo deles, aqui é um caso particular, que é o produto interno do R2. Mas não tem só esse, viu? A gente tem vários produtos internos. E aí, gente, a principal motivação dessa definição é, como eu falei, é ver as consequências, que são elas, dar noções geométricas para vetores, né? A parte de distância, a parte de módulo, a parte de ângulos entre vetores, ok? Para alguns vetores a gente vai poder tirar o ângulo, nem sempre esse conceito é bem definido para todos os vetores em gerais, ok? Porque, por exemplo, não tem como a gente estabelecer um ângulo entre matrizes, né? Isso não faz sentido,
ok? Mas o principal sentido mesmo, a principal motivação desse assunto da unidade 4 é o seguinte, é apresentar, como eu falei, o teorema de Gresham-Smith. É um teorema muito importante, gente, porque é assim, a gente viu, né, quando a gente tem uma base, qualquer elemento do espaço vetorial, né, é escrito como uma combinação linear dos elementos da base. Digamos que a base é V1, V2 e V3. Só um exemplo aqui, botar 3 vetores, né? E aí todo elemento lá do espaço vetorial, ele é uma combinação linear dos elementos da base. Digamos que a base é o V1, V2 e V3. Ou seja, o V é uma soma dos vetores V1, V2 e V3 multiplicado por constantes. Estão lembrados desses conceitos, gente? Que não pode esquecer não, viu? A gente vai usar até o final. Isso aqui é o conceito de ser uma base, né? Todo elemento do espaço vetorial satisfaz essa condição aqui. E aí, ó, para a gente encontrar essas constantes, né? A gente tem que montar, no caso, satisfazer aqui as operações, né? E às vezes a gente tem que fazer um sistema para encontrar quem é o alfa 1, quem é o alfa 2, quem é o alfa 3. E aí é conta, né? Sistema que vocês acabaram errando na prova, né? Não pode errar, gente, sistema. Pode ser 2x2, 3x3, não errem, viu? E aí, mas às vezes tem uns exemplos que são bem difíceis. Por exemplo, 3x3 ainda até vai, mas se for um sistema de 4, aí complica muito, né? No caso, se for uma base que tem 4 vetores, aí você precisa encontrar 4 coeficientes reais aqui, ó. Então, um sistema 4x4, 4 equações e 4 variáveis. E aí é conta, né? E é conta, ok? E aí, ó, só que tem esse teorema que ajuda justamente a facilitar essas contas. A gente vai poder encontrar essas constantes aqui, ó, só fazendo umas operações de produto interno, ok? E é um teorema bem importante porque isso vale para todo espaço vetorial. Todo teorema, pessoal, um resultado que vale para qualquer conjunto, ele é muito forte, ok? Você provar um teorema que vale para qualquer conjunto que você pegar é bastante forte matematicamente. É tão tal, né, que esses teoremas mais importantes, se vocês observarem, eles recebem o nome dos matemáticos. Imagina aí você ter um teorema com o seu nome, tem lá, teorema de James, e vai ser usado até para sempre, né? Todo mundo que for estudar matemática vai usar o teorema de James. Como é bacana, gente. Pode passar a geração, século, todo mundo que vai estudar matemática lá vai usar o teorema de James, né? Então é isso, o teorema de Grey-Schmidt é um teorema muito forte que a gente vai ser possível encontrar esses camaradas aqui, ó, esses coeficientes, né, para todo o espaço vetorial, ok? Vamos lá, só que para isso, para chegar lá, a gente precisa de uma bagagem, a gente precisa preparar o terreno primeiro, né? Então vamos lá. Primeiramente, né, vamos falar do produto interno, como eu falei a vocês. Então, o produto interno é o seguinte: primeiramente, eu vou botar aqui alguns conceitos, né? Vamos pegar um espaço vetorial, né? Vamos pegar um espaço vetorial V, diferente do vazio, né? Ou seja, ele tem pelo menos um elemento aqui, pelo menos um vetor, ok? E aí, ó, a gente vai completar esse espaço vetorial com uma operação, ok? Que é chamado de produto interno. Então, pessoal, o produto interno vai ser um funcional linear. Já explicar o que é isso, né? O funcional linear. Primeiro, como é uma operação entre espaços vetoriais, né? Então, no caso, é uma transformação linear, ok? É uma transformação linear, lá que a gente já trabalhou nas unidades passadas. E aí, no caso, ele é chamado de funcional, é uma transformação linear também, viu, pessoal? Só que no caso aqui é chamado de funcional porque o contradomínio é os reais, ou seja, a gente vai pegar vetores e vai transformar eles em números reais. Okay? É que nem lá no nosso exemplo aqui que eu mostrei para vocês, lá no R2. Ó. Se eu fazer aqui o produto interno do vetor 2 e 3 com 3 e 4, né, esse resultado aqui vai dar o número real. É só multiplicar as coordenadas e somar. Aí é chamado de funcional linear por causa disso, porque é uma transformação linear de um espaço vetorial, né? E o resultado é um vetor. O contradomínio é um vetor, não. O contradomínio é os números reais. Beleza? Isso é chamado de funcional linear. Então, é um funcional linear que ele vai satisfazer algumas propriedades, que são elas. Ele vai ser bilinear, eu vou já comentar isso. Ele vai ser simétrico, ok?
e vai ser positivo. Essas três. Então, essa é a definição da operação produto interno. Toda operação, toda transformação linear, todo funcional linear que satisfazer essas três condições aqui, gente, for bilinear, que eu vou explicar para vocês, simétrico e positivo, é um produto interno. Okay? Toda operação, toda transformação linear, todo funcional, no caso, que satisfazer essas três condições é um produto interno. Beleza? A gente não tem só um produto interno, mas toda a transformação que tem essas três condições aqui, ó, é um produto interno. Beleza? Então vamos ver o que é bilinear, vamos ver o que é simétrico e vamos ver o que é positivo. Vamos lá. Aí, ó, para a gente representar o produto interno, pessoal, a gente vai usar essa anotação aqui, ó. Não sei se vocês já viram no livro. A gente vai usar essa anotação aqui, ó. Com essas duas. Como é que chama isso aqui? É menor e maior mesmo, né? Acho que é isso, né? Nunca parei para saber o nome disso aqui. Alguém sabe? Maior que, menor que, né? É. Então, ó, a gente vai representar o produto interno com essa simbologia aqui, ok? Ah, professor, mas lá na geometria analítica a gente representou o produto interno assim, não foi, ó? Com um ponto assim. É, tem essa simbologia aqui também, pessoal, tem essa anotação também. Mas essa anotação aqui, ó, fica, no caso, fica melhor de enxergar lá no R2, no R3, porque exatamente o produto interno é como se fosse uma multiplicação, né? A gente multiplica as coordenadas. Mas como eu falei, nem sempre tem só esse produto interno aqui. A gente não tem só um produto interno só no R2, no R3, mas sim a gente vai estabelecer uma operação, uma transformação linear para outros conjuntos também, não só para o R2 e para o R3, ok? E aí, ó, essa notação ela só faz mais sentido aqui no R2 e no R3, porque é como se fosse uma multiplicação entre os vetores, mas não é uma multiplicação, ok? Então, no caso, vamos usar essa notação aqui geral, ok? Porque nem sempre a gente enxerga o produto interno como uma multiplicação. Depende de como é que é a sua definição. O importante é ser bilinear, simétrico e positivo. Beleza, a gente vai usar essa notação aqui. Ah, professor, mas se eu quiser usar a notação de um ponto, posso usar? Pode, não tem problema. Fiquem à vontade, beleza? Mas eu vou usar essa aqui para a gente definir aqui o produto interno. Vou usar essa notação aqui. Ó. Então, o produto interno a gente vai definir com essa operação, ou com essa simbologia, com essa notação, ok? E aí é o seguinte, ó, como eu falei, é um funcional linear. Funcional linear, no caso, é uma transformação linear, ok? Cuja contradomínio é os números reais. E aí, ó, a gente vai sair aqui, ó, não é não, né? No caso, V, cartesiano V. Então, no caso, o produto interno vai ser uma operação de V cartesiano V e vai levar, né, e as imagens vai ser números reais. Aí eu vou já explicar isso aqui, ó, o que é essa simbologia aqui. Ó. No caso, gente, essa simbologia aqui, ó, como vocês estão vendo, que é duas vezes o espaço vetorial, né? Então, no caso, é porque assim, ó, eu vou pegar dois elementos do espaço vetoriais, vou pegar aqui U e V, vou pegar dois elementos do espaço vetoriais e vou transformar ele em um número real. Aí eu vou representar eles assim, essa transformação. A gente usa essa notação aqui, ó. O produto interno com V. A gente bota os dois vetores, né, fechado com esse maior e menor que. Beleza? Então essa é o que acontece aqui. Então o produto interno vai ser um funcional linear, né, vai ser uma transformação linear. No caso, a gente vai pegar dois vetores do espaço vetorial e vai transformar ele em um número real. Entendam isso, gente. Conceito principal, definição principal. Entenda esse conceito. Beleza? Só que além disso, né, para ser um produto interno, tem que ser bilinear, tem que ser simétrico e tem que ser positivo. Bora ver então essas três condições aqui, o que é bilinear, o que é simétrico e o que é positivo. Deixa eu botar aqui, vai ser, vou chamar de 1, aqui de 2 e aqui de 3. E aí, pessoal, qualquer pergunta aí, ó, só falar, viu? Vamos lá. O que é bilinear? Bilinear, gente, vem lá de ser linear, ok? O que é uma transformação linear? Transformação linear, ela satisfaz duas condições. Quais são elas? Bora lá, alguém me diga aí. Quais são as duas condições de uma transformação linear? Bora, gente. Esqueceram?
Traduz aí, James, esse conceito que você falou. Bora, meu povo. Que é a transformação linear? Quais são as duas condições para provar que é a transformação linear? Já esqueceram? Acredito não. A imagem da soma é a soma das imagens, é a primeira. Isso, exatamente, né? Então, no caso, para ser uma transformação linear, né, tem que ser uma função, e aí tem que satisfazer duas condições. Ao pegar dois vetores, né, e tirar a sua imagem, isso aqui tem que ser a imagem do primeiro vetor, né, mais a imagem do segundo vetor, ok? E além disso, tem que ser também a segunda condição, que é ao pegar um vetor e multiplicar por uma constante e tirar a sua imagem, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar a imagem do vetor e multiplicar por essa constante, como se pegasse a constante e jogasse para fora. Ok? Então vocês não devem, gente, esquecer esses conceitos aqui. Vocês também têm que estar com isso na ponta da língua, tem que saber tanto escrever a propriedade aqui dessa forma e também tem que saber falar também. A parte de falar, de comunicar é importante, como eu falei a vocês. Viu? Então é isso. Isso é o que é uma transformação linear. No caso aqui é bilinear. Por que é bilinear? Por que não botou só linear, professor? É bilinear, gente, porque quando a gente estabelece a transformação linear, a gente está pegando um vetor, né, e tirando a sua imagem. Aqui no caso, a gente está fazendo dois vetores. Está pegando o vetor U e o vetor V e transformando nesse número real aqui. É por isso que é bilinear, porque é dois vetores agora de uma vez só. Está pegando os dois e transformando ele em um número real. E aí é bilinear porque ela vai ser linear tanto no primeiro vetor, como também linear no segundo vetor também. Aí vai ser assim, ó. Se eu tiver, então, o produto interno de U, né, de U com dois vetores aqui, V mais W, isso aqui vai ser igual. Aí veja, ó, como eu falei, ela vai ser linear tanto aqui na primeira coordenada, no primeiro vetor, como também no segundo vetor, ok? É como se fosse também, como se fosse tipo uma distributiva. Então, ó, se ela é linear, então vai ficar o produto interno com V mais W vai ser igual o produto interno de U com V mais o produto interno de U com W. É como se fosse quase uma distributiva, né? Fica como se fosse tipo assim, ó, o produto interno com V mais o produto interno com W. Mas aqui a forma certa de falar é porque ela é linear, ok? O produto interno aqui da soma é a soma dos produtos internos, ok? Aí, ó, isso aqui vale também para o segundo vetor aqui. Se eu tiver a mesma situação, ela também vai ser linear. Então, se eu tiver assim, o produto interno vou botar aqui, de U com V, né? Com W, isso aqui vai ser igual o produto interno de U com W mais V com W. Okay? É a mesma coisa, só que agora aqui, ó, ela é linear no segundo vetor aqui, ó, como se fosse também uma quase distributiva, ok? Isso aqui é a definição de ser linear, beleza? E aí tem a outra condição, né? Tem que ter a constante também. Aí, como ela é linear, como é uma transformação linear, então vale a questão da constante também. Se eu tiver aqui um vetor, o produto interno de um vetor, né, de dois vetores, e um tiver a constante, o que é que acontece? Essa constante ela vai para fora. O produto interno de alfa U com o vetor W, né, isso aqui vai ser igual a alfa vezes o produto interno de U com W. A mesma coisa também, viu? Se a constante estiver lá no segundo vetor, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver o produto interno de U com alfa vezes W, né? Isso aqui vai ser igual, a constante também vai para fora, vai ser igual a alfa, produto interno de U com W. Okay? Então ela é bilinear. Vale a questão da soma, tanto faz ser no primeiro ou no segundo vetor, e vale também a questão da constante. A constante ela vai para fora, tanto faz ser no primeiro e também no segundo vetor. Beleza, gente? Dá para vocês entenderem esse conceito aqui, ó? Vocês conseguem enxergar isso? Ser bilinear? É como se quebrasse o produto interno numa soma e quando tem a constante vai para fora. Ok?
Ok, né? Vai entrar. Bora lá. Então, né, falei da parte de ser bilinear, né? Agora vamos para a segunda condição, que é a parte de ser simétrico. Simétrico é tranquilo. Simétrico é a mesma coisa de ser comutativo. Comutativo, gente, é a questão de trocar a posição, né? Trocar a ordem dos fatores. Altera alguma coisa? Não. O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Ok? Se eu trocar aqui o primeiro, o segundo vetor, dá o mesmo resultado. Aí, gente, quando forem falar, né? Quando forem expressar esses conceitos, é produto interno. Não fale multiplicação. Não fala assim, o produto interno de U vezes V. Não é vezes. Não é uma multiplicação. Ok? É o produto interno de U com V. Viu? Não é multiplicação. Cuidado com isso. Simétrico é isso, gente. É ser comutativo. A ordem não importa. Beleza? E por último, a terceira condição é a parte de ser positiva. Então é positivo no sentido, o produto interno de um vetor por ele mesmo vai ser sempre positivo, ok? Sempre positivo, se esse vetor for diferente do vetor nulo, ok? O produto interno é sempre positivo se esse vetor for diferente do vetor nulo. E aí, ó, vai ser somente igual a zero, né? O produto interno do vetor por ele mesmo vai ser sempre igual a zero, só se esse vetor for o vetor nulo. Ok? Bora lá. Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Bora lá, vamos fazer um exemplo aqui. Então, pessoal, todo funcional linear, né? Toda transformação linear cujo o contradomínio é os reais, ok? Ao pegar dois vetores, ao transformar em um número real, satisfaz essas três condições, é um produto interno, viu? Então vamos lá, vamos botar aqui alguns exemplos. Então, um exemplo que a gente já conhece, que é no RN, né? Vou botar aqui primeiramente no R2. No R2, a gente tem o produto interno, chamado de produto interno canônico. Que é assim. Dois vetores no R2, né? Eu vou pegar aqui dois vetores no R2, ou seja, esses dois vetores eles têm duas coordenadas. Vou botar aqui x1, y1, e o vetor v vai ser igual a x2, y2. Aí, ó, o produto interno aqui no R2 ele é definido assim. A gente multiplica as primeiras coordenadas mais e multiplica as segundas coordenadas. Ok? Essa é a definição do produto interno no R2, que é o chamado de produto interno canônico. Isso funciona para qualquer espaço aqui R elevado a qualquer potência, aqui, ó, potência positiva. O R3, R4 satisfaz a mesma condição. É a mesma coisa, é análogo. Se eu tiver três coordenadas, multiplica a primeira, mais, multiplica as segundas, mais, multiplica as terceiras. Okay? Se for no R4, aí tem a quarta coordenada, multiplica. Isso aqui, ó, essa operação com essa definição é um produto interno. Ah, professor, como é que eu sei que isso aqui é um produto interno? Você prova, né, que ela é bilinear, que ela é simétrica e que ela é positiva. Se você provar essas três condições, é um produto interno, viu? E aí, gente, isso aí vale também para, como eu falei, para qualquer RN, no caso o RN, para qualquer N aqui, para qualquer potência positiva, a gente tem a mesma definição. Se eu tiver aqui no RN, né, como é que são os dois vetores no RN? Dois vetores no RN são vetores que têm N coordenadas. Então, o vetor U é igual a x1, botar x1, x2 até xn, tem N coordenadas reais, e o vetor V ele vai ser y1, botar y2 até yn. E aí, ó, o produto interno aqui no RN também é a mesma coisa. Só a gente vai fazer até todas as coordenadas, né? Então vai multiplicar as primeiras coordenadas, vai ser igual x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais x3 vezes y3, né? Até mais xn yn. Okay? Isso aqui também, essa operação dessa forma aqui, é um produto interno também.
Pera aí. É o produto interno também. Ah, ok, gente? Deu para entender o que é um produto interno? Vou já dar aqui alguns com valores numéricos. Mas deu para entender, gente, o que é o produto interno? Eu fiquei um pouquinho só na primeira condição. Aí, no caso, para verificar, tem que, se é um produto interno, tem que fazer os três, professor? Tem que provar as três. A Se primeira, nenhuma delas não der certo, já furou, né? se for uma das três condições aqui, ela não é um produto interno. A primeira aqui, no caso, ela tem que ser bilinear. É como se fosse provar que ela é linear, só que aqui você está pegando dois vetores, ok? Então você tem que provar que ela é linear no primeiro vetor, vou botar aqui no vetor 1, e tem que provar que ela é linear no segundo vetor. Isso que fala, no caso, ser bilinear. Tem que provar que é no primeiro vetor e também tem que ser linear no segundo vetor. Aquela coisa, tem que ser fechado para a soma lá, como você falou, né? Tem que quebrar a soma das imagens. E a questão da constante também. A constante tem que ir para fora da imagem, no caso do produto interno. Beleza? Se for uma das condições aqui, aí não é um produto interno. Ok? E aí, gente, vamos estabelecer aqui uma das primeiras consequências do produto interno. Né? Uma das principais consequências aqui do produto interno é essa definição que eu vou apresentar aqui agora. Ó. A raiz quadrada, okay? a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, isso aqui vai ser chamado, a gente vai usar essa seguinte notação. Isso aqui vai ser chamado de norma ou comprimento do vetor, tá? Do vetor. Do vetor. Então a gente vai estabelecer uma das primeiras consequências do produto interno, que é essa. A raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, a gente vai usar essa anotação aqui, ó, a anotação de módulo de um vetor, de norma de um vetor, ou de comprimento de um vetor. Então a gente estabelece a norma, o módulo de um vetor, dessa forma. A gente pega a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. Okay? Aí, pessoal, eu vou usar essas duas barras aqui para diferenciar módulo de um vetor e módulo de um número real. Viu? Tem aqui, ó. Esse aqui é o módulo de um vetor, esse aqui é um vetor que está dentro. E quando eu colocar assim, ó, aí eu estou dizendo que é o módulo de um número. Viu? Esse aqui é o número, esse aqui é um vetor. Beleza? Então, essa é a definição de norma ou comprimento de um vetor. Alguns a gente vai chamar de norma, todos são normas, ok? Mas alguns ficam melhor a gente chamar de comprimento, que aí esse resultado aqui vai dar justamente o tamanho de um vetor. Okay? O tamanho de alguns vetores, no caso de alguns vetores. Porque alguns vetores, como a gente viu, não necessariamente são só esses segmentos de Hess, né? A gente tem vetores que são matrizes, tem vetores que são polinômios, e aí não faz muito sentido a gente dar o comprimento deles. Okay? No caso, a gente só chama de norma mesmo. Mas alguns vetores aqui, ó, a gente vê que essa norma, né, é a mesma coisa de ser o comprimento de um vetor. Faz mais sentido a gente usar essa notação. Beleza? Vou já fazer aqui um exemplo aqui para a gente fazer uma conta aqui para a gente enxergar o módulo, ok? Mais uma definição aqui, ó. Quando o módulo de um vetor é igual a 1, a gente chama esse vetor aqui de unitário, que você já também conhece, já estão cientes dessa notação aqui, dessa definição. Quando opa, esqueci de botar aqui, né? Quando o módulo de um vetor é igual a 1, a gente chama esse vetor aqui de unitário. Beleza? E tem outra condição também, como eu falei a vocês lá no começo. O produto interno é uma operação que tem várias consequências, tem várias aplicações. E aí, como eu falei, ele completa muitos espaços vetoriais que a gente pode puxar todas essas propriedades relacionadas aos vetores, né? E encontrar também outros vetores. Então, no caso, ó, dado qualquer vetor aqui do espaço vetorial, né? Dado qualquer vetor diferente do vetor nulo, ok?
Quando eu botar assim, pessoal, um vetor diferente de zero, não é que é exatamente o zero, é o vetor nulo. Beleza? Dado qualquer vetor diferente do vetor nulo, né, podemos encontrar um vetor com as mesmas características do vetor U. Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui se o Siga já voltou. Voltou não, né? E agora? Como é que eu aplico prova? Tem como você mandar ver e você tá ocupado? Espera aí, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, em relação à prova final, né? O Siga tá fora do ar. E aí eu queria ver com vocês outro momento para a gente, então, no caso, remarcar essa prova, né? Eu proponho na sexta pela manhã. Mas aí, se tiver entre acordo, a gente pode marcar, sei lá, hoje à tarde, amanhã, qualquer horário aí, essa semana ainda a gente pode remarcar essa prova. Era para ser agora, mas aí eu siga fora do ar, tenho que fazer muito. Bora lá, esperar que eu siga, que não, se eu for esperar, não é ser hoje não. Deixa quieto, depois eu remarco essa prova aí, seu jeito. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Onde é que eu tava, né? Falei aqui da norma, né? Falei de um que é um vetor unitário, o modo dele é igual a 1. E aí, ó, aqui também é uma condição bem bacana que a gente vai usar mais na frente, que é o seguinte: alguns vetores eles ficam melhor
é melhor a gente trabalhar vetores unitários, ok? Mas e aí, professor, se o vetor não for unitário, e aí, o que acontece? Então a gente usa aqui a observação aqui, ó. A observação é o seguinte: qualquer vetor diferente do vetor nulo, né, por mais que ele não seja unitário, mas eu posso encontrar um vetor com as suas mesmas características daquele vetor, que no caso vai ser unitário, ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho um vetor qualquer que não é unitário, ou seja, que o módulo dele não é igual a 1, mas aí eu quero que seja 1, né? Então o que eu faço? Eu vou pegar um vetor bem parecido com ele, que tem as mesmas características, só que o módulo dele vai ser igual a 1. Né? Então como é que eu faço isso? Como é que é esse vetor? É fácil. Esse vetor ele vai ser definido assim, ó. É só a gente pegar o vetor e dividir ele pelo seu módulo. Vou chamar aqui de V. Ok? Esse então é o vetor que tem as mesmas características do vetor U, ok? Tem as mesmas características, só que ele vai ser unitário. É só pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Ah, professor, a gente não viu divisão de vetores. Exatamente, a gente não viu divisão de vetores. Isso aqui não é divisão entre vetores, não, gente. Aqui eu estou pegando o vetor e dividindo ele pelo o módulo dele. Aí vamos enxergar o que é o módulo de um vetor. O módulo de um vetor é a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. Né? O que é o produto interno? O produto interno é o número real. O que é a raiz quadrada de um número real? É o número real. Então eu estou pegando um vetor e dividindo por uma constante, né, por um número real. Isso faz sentido? Sim, porque a divisão é a mesma coisa que a multiplicação. É a mesma coisa se eu pegar o vetor u, né, estou multiplicando ele por quanto? Por 1 sobre raiz, por 1 sobre o módulo de u. Ok? Isso aqui é um vetor multiplicado por uma constante. Então tá ok essa definição, ela faz sentido. Beleza? Isso aqui a gente fica fácil de a gente ver no R2, né? É como se fosse assim, no R2, né? O vetor no R2 é representado por um segmento de reta, né? E aí um vetor desse formato aqui, ó, ao pegar o vetor e dividir pelo módulo dele, então vai ser um vetor que tem o mesmo sentido desse vetor, tem a mesma direção, e no caso dele a única diferença é que o tamanho dele vai ser igual a 1. Ele vai ser unitário. Beleza? Bora que fazer alguns exemplos aqui para a gente entender melhor nossas situações aqui, ó. Bora lá, vamos fazer exemplos aqui. No R2 mesmo, vou pegar aqui o R2 e aí eu vou pegar o vetor igual sendo de coordenadas 2, 2. Bora lá, como é que desenha esse vetor? Para desenhar esse vetor é fácil, né? A gente bota aqui as duas coordenadas no eixo X, a outra coordenada no eixo Y. E aí a gente pega aqui o ponto de interseção, aí os vetores do R2 saem da origem e vai até esse ponto aí. Ó. Então esse aqui é o vetor U. Okay? Esse vetor aqui é unitário, pessoal? Ele é unitário? Vamos ver, vamos tirar o módulo dele. Como é que fica o módulo dele aqui, pessoal? O módulo dele, né, vai ser igual a raiz quadrada do produto interno de U por ele mesmo. Aí aqui no caso, como eu falei a vocês, o R2, né, para qualquer Rn, o produto interno é assim. A gente pega o vetor, né, e multiplica pelas suas coordenadas e somas. Então, no caso, o produto interno de U com U, a gente pega, então, no caso, as coordenadas do vetor U, né, e vai multiplicar por elas mesmas e somar. Então, vai ficar, ó, isso é igual a raiz quadrada, né? 2 vezes 2 vai dar 4, né? Mais 2 vezes 2 dá 4 também. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 8. Ok? Então, tal também, gente, que lá no lembre da geometria analítica. A gente pode definir aqui, ó, a norma de um vetor em qualquer Rn, né? Como sendo assim, a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. Okay? No caso, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, todas as coordenadas ao quadrado. Só nesses espaços aqui, viu, gente? Só no Rn, no caso R2, R3, R4, que a gente pode estabelecer essa condição aqui para o módulo. Beleza? Porque a gente está multiplicando aqui as coordenadas, as mesmas coordenadas, e somando. Então, como a gente está multiplicando as mesmas coisas, então fica ao quadrado. Beleza? Esse vetor aqui, pessoal, o vetor 2, 2, ele é unitário? Não, porque o módulo dele é raiz de 8. Mas aí, como é que eu pego um vetor que tem as mesmas características do vetor U, só que ele sendo unitário? É como a gente viu lá, né? Aí é só pegar, então, é só a gente pegar o vetor e dividir por ele pelo seu módulo. Então, a gente vai pegar o vetor V como sendo vetor U dividindo pelo seu módulo. Então, vai dar qual vetor? Vamos fazer a conta, né? Que é o vetor U? O vetor U é o vetor de coordenadas 2, 2, né? E aí a gente vai pegar cada coordenada e dividir pelo módulo. Então, o módulo raiz de 8. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 8
E aqui também vai ser igual a 2 raiz de 8. Raiz pode ficar embaixo? Não, né? A gente racionaliza. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 8, né? Racionalizar. E aí, isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 8, né? Raiz de 8 vezes raiz de 8, pessoal, é quanto? Pode multiplicar dentro, né? No caso, vai raiz de 8 vezes raiz de 8 é raiz de 8 ao quadrado, né? Então, vai cortar a raiz com o quadrado, então vai ficar somente o 8, né? Aqui é a mesma coisa. Vai ficar 2 raiz de 8 sobre 8, né? E aqui isso vai ser igual, pode cortar o 2 de cima com o 8 de baixo, então vai ficar raiz de 8 sobre 4. Beleza? A gente pode também simplificar essa raiz de 8 aqui, ó, né? Pode fatorar ela, mas eu vou deixar assim por enquanto. Beleza? Então esse vetor aqui de coordenadas raiz de 8 sobre 4 e raiz de 8 sobre 4 é um vetor que tem as mesmas características desse vetor aqui, ó. Tem o mesmo sentido, a mesma direção, só que ele é unitário, viu? O módulo dele é igual a 1. Beleza? Vou apagar aqui. Vou fazer outro exemplo para a gente enxergar melhor as contas. Bora lá. Outro exemplo aqui, ó. Vou pegar ainda no R2. Vou pegar o vetor U igual a 1, 2. Vou pegar o vetor V igual a menos 1 e 4. Bora lá, gente. Me digam aí quanto é que é o produto interno de U com V aqui, no caso. Menos 1 mais 8. Isso, muito bem, né? Então, no caso R2, multiplica aqui as primeiras coordenadas, né? Fica, então, no caso, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4, né? Então, no caso, vai ser menos 1 mais 8, que é igual a 7. Ok? Bora lá. Quanto é o módulo de U? Bora, gente. Quanto é o módulo de U? 5, né? É 5, James? Cadê a participação que eu falei? Cadê a troca de comunicação, gente? Bora lá, o módulo de U, então, no caso, vai ser a raiz quadrada, né? Como é que é no RN, né? Então, a gente pode usar aquela condição. Fica cada coordenada aqui ao quadrado. Então, vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a segunda ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, 1 ao quadrado é 1, né? Mais 2 ao quadrado é 4. Então, o módulo do vetor U vai ser igual a raiz de 5. Então, o módulo de V. Bora, meu povo. Então, o módulo do vetor V, raiz de 17, né? Então, vai ser igual a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado mais a segunda ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 1, menos 1 ao quadrado é 1, mais 4 ao quadrado é 16. Né? Então, no caso, vai ser igual a raiz quadrada de 17. Né? Ou seja, como aqui no R2 a gente consegue fazer a forma V de forma geométrica, né? O tamanho do vetor U é raiz de 5 e o tamanho do vetor V é raiz de 17. Beleza? Essa é a visualização aqui. Ó. A gente consegue tirar o comprimento desses vetores. E aí, pessoal, isso só, como eu falei, alguns espaços vetoriais é possível da gente enxergar isso, outros não. Porque alguns dá para a gente puxar para a parte geométrica, outros não. Dá para a gente fazer a conta, tirar a norma, mas não dá para a gente visualizar visualmente, né, geometricamente, essas definições. Por exemplo, se eu pegar uma matriz e tirar a norma dela, a gente só vê ali o número e pronto. Não dá para enxergar a norma como sendo o tamanho de uma matriz. Isso não faz muito sentido. Ok? Beleza.
E além disso, pessoal, puxando para essa parte do RN, né, do R2, R3, R4, a gente pode também estabelecer outra condição, que é a parte de ângulos. Né? Então, no caso, é assim, ó, através do produto interno. O produto interno de dois vetores aqui RN, né? Dois vetores aqui no RN, o produto interno ele pode ser escrito assim, ó, como sendo a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor, eu acabei botando aqui errado, né? Igual, ou o produto interno de dois vetores aqui no RN vai ser igual a norma do primeiro vetor, a norma do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Θ aqui, no caso, é o ângulo entre U e V. Beleza? Essa condição aqui, gente, não vale para todos os espaços vetoriais. Só mesmo nesses espaços vetoriais que a gente pode puxar a parte geométrica. Então, basicamente, nos espaços vetoriais que a gente pode usar o produto canônico, que é aquele de multiplicar as coordenadas e somar, viu? Não vale isso aqui para todos os espaços vetoriais, não. Porque, por exemplo, se eu pegar os espaços vetoriais das matrizes, não faz sentido tirar o ângulo entre matrizes. Faz sentido? Não. Ok? Só alguns espaços vetoriais a gente tem essa notação aqui, né? A gente tem essa expressão aqui. O produto interno de dois vetores é igual o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí, ó, se a gente isolar aqui o cosseno, né? O cosseno de θ, isso aqui vai ser igual, né? O produto interno de U com V, e a gente passa o módulo de U, módulo de V para o outro lado, né? Então eles vão passar dividindo. E a gente tem o seguinte, o cosseno do ângulo entre os dois vetores é igual ao produto interno desses dois vetores dividido pelos seus módulos, né, multiplicado aqui. E a gente usa essa expressão aqui para encontrar justamente o ângulo entre vetores. Ok? A gente vê, no caso, qual o ângulo, né, que o vetor vai ter justamente esse cosseno aqui, dado por essa expressão. Vamos fazer um exemplo aqui. Beleza? E aí, se a prova fosse só assim, seria ótimo, né? Vocês iam responder, gente, sério mesmo? Vocês iam tirar uma tábua mesmo? Se eu colocasse assim. No R3. E aí? Para provar que essa operação aqui, ó, é um produto interno. E aí, vocês iam responder? Como é que prova isso aí? Como eu falei, não tem somente um produto interno, viu? Se eu estabelecer uma operação entre dois vetores, que o resultado é o número real e satisfaz aquelas três condições, é um produto interno também. Que não ia saber, Marcos. Como é que tu não ia saber se tu nem tentou? Rapaz, tem que tentar, tem que botar na conta, ver se sai as propriedades. E aí, se não sair, aí sim, você fala. Vocês conseguem fazer sim, gente, fazer essas condições aí. É só jogar nas expressões. É só jogar. Por exemplo, já eu volto aqui para a parte do ângulo aqui. Bora lá. Vou provar uma aqui, ó. Vou provar que ela é simétrica. Vou pegar o produto interno de U com V e o produto interno de V com U, vou mostrar que é igual. Ok? O vetor U é o vetor de coordenadas A, B, C e o vetor V é de coordenadas D, E, F. Bora lá. Vamos fazer o produto interno de U com V. Isso aqui vai ser igual, né? A gente multiplica as coordenadas, multiplica as primeiras, então fica A vezes D divide por 2, mais multiplica as segundas e divide por 3, B vezes E, mais multiplica as terceiras
divide por 4. Eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou nem fazer. Olha o que acontece aqui, ó. Pressão. Aqui, o A, todos aqui, ó, essas coordenadas aqui são números reais, ok? Se são números reais, vale a comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? A vezes D é a mesma coisa se D vezes A. B vezes E é a mesma coisa se E vezes B. E C vezes F é a mesma coisa se F vezes C. Ok? E aí, ó, o que está acontecendo aqui? Tá pegando as primeiras coordenadas do vetor. Aqui é o primeiro termo, né? Tu pegou a primeira coordenada do vetor V e multiplicou pela primeira coordenada do vetor U, dividido por 2. O segundo termo, tu pegou a segunda coordenada do vetor V e multiplicou pela segunda coordenada do vetor U, dividido por 3, mais pegou a terceira coordenada do vetor V, multiplicou pela terceira coordenada do vetor U e dividiu por 4. O que isso aqui significa? Isso aqui é a mesma coisa que o produto interno de V com U. É comutativo? Sim, comutativo, né? Tá provado aqui, ó. Tanto faz o produto interno de U com V e V com 1 dá a mesma coisa. Ok? Vocês conseguem sim, gente, responder isso aqui, ó. Vou provar um outro aqui. Vou provar uma parte da bilinear, né? Vou apagar aqui. Vou provar uma parte da bilinear. Só uma das partes, viu? Só uma parte. Vou provar que quando eu colocar aqui uma constante, ela vai para fora. Bora lá. De novo, o vetor U coordenadas A, B e C e o vetor V de coordenadas C, D e F. Ok? É uma anotação que eu usei, gente, viu? Não foi que preso nas anotações, não. Posso botar assim, ó, x1, x2, x3, tanto faz. Beleza? É só entender como é que é o produto interno. Pega a primeira coordenada do primeiro vetor, multiplica pela segunda coordenada do segundo vetor, divide por 2, mais pega a segunda coordenada do primeiro vetor, multiplica pela segunda coordenada do segundo vetor, divide por 3, e aí a outra multiplica de terceiro e divide por 4. É assim. Tanto faz se eu chamar x1, x2, x3, a, b, c, a mesma coisa. Sabendo como é que eu vou usar, beleza? Vou botar aqui na ABC e aqui vou botar DEF. Bora lá, vou botar aqui uma constante multiplicando o vetor U, fazer o produto interno e vou ver se isso aqui é igual essa constante fora vezes o produto interno de U com V. Bora lá. Ó, primeiramente, o que é o vetor alfa U? É pegar cada coordenada do vetor U e multiplicar por alfa. Então, o vetor alfa U vai ser o vetor de coordenadas alfa vezes A, alfa vezes B e alfa vezes C. Beleza? Agora sim, agora a gente faz o produto interno desses dois vetores. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser alfa A vezes D, divide por 2, mais alfa B vezes E, divide por 3, mais alfa C vezes F, divide por 4. Ok? O que acontece agora? O que vocês podem ver aqui, para simplificar as expressões? Eu tenho o alfa aqui no primeiro termo, tenho o alfa no segundo termo e tenho o alfa no terceiro termo. O que eu posso fazer? Está sempre pedindo todos os termos, então posso colocar o alfa em evidência. Posso? Posso. E aí, ó, sobrou quem? Sobrou alfa, ou AD sobre 2, né? Mais BR sobre 3, mais CF sobre 4. E aí eu pergunto a vocês, o que é isso dentro do parênteses? Isso aqui dentro do parênteses é justamente o produto interno de U com V. Né? Ó, essa definição aqui. Ou seja, está provado, né? Que quando tem uma constante aqui, ó, ela cai para fora. E aí, é difícil? E aí, Marcos? Dá para sair agora? Você ainda admite que não consegue fazer? Foi, homem, tá calado. Bora, Marcos. Fala aí, homem. E aí, Marcos? Tô brigando com você não, Marcos. Não, professor, vou ficar caladinho aqui, de boa. Mas aí, ó, tu consegue sim, moço, responder. Bota no papel, faz as contas aí, ó. Viu?
Joguem no papel, gente. Não fiquem nervosos, não fiquem com medo das letras, não, as variáveis. Vamos lá, exercício. Tentem responder esses produtos internos aqui, ó. Mostrem que ele é. Mostrem que essa operação aqui, ó, ela é um produto interno. Mostrem que ela é bilinear, que ela é simétrico. Simétrico a gente já viu, né? E mostrem que ela é positiva também. Ok? Vamos lá. Tentem fazer aí. Me mandem a resolução lá no grupo. Lá. Quero ver. Beleza, mas eu vou voltar para cá, né? Pra gente. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui pra gente fechar a nossa aula. Ó, outro exemplo aqui também de produto interno, para vocês verem que tem várias operações que é produto interno. Essa aqui, ó. Espaço vetorial, que usa essa linguagem aqui, ó. O espaço vetorial V, né? C é elevado a zero, aí bota aqui dentro do parênteses AB, o intervalo AB. Então, ó, esse C0 é o seguinte, é o espaço das funções contínuas no intervalo de AB. Okay? O domínio é o intervalo AB. É assim. Esses espaços vetoriais aqui, ó, os elementos são funções definidas no intervalo AB e contínuas. Aqui, ó. Esses são os elementos desse espaço vetorial aqui, ó. São essas funções que são definidas nesse intervalo AB. São contínuas, pessoal, no sentido que elas não têm buracos aqui, ó, elas são assim. Ok? Cada ponto aqui o limite existe. Beleza. Aí, ó, as funções, né, ela sai de A até B, né? Chega na reta. Aí, ó, o produto interno é assim. Ó. Como é que é o produto interno de dois elementos aqui desse espaço vetorial? O produto interno de duas funções, f com g. Aqui o produto interno ele é definido assim, ó, vai ser a integral de A até B da multiplicação da função f vezes a multiplicação da função g. Ou seja, pega dois elementos, aí vai tirar a integral da multiplicação desses dois elementos. Okay? Essa é a definição do produto interno aqui nesse espaço vetorial. E isso aqui, gente, é um produto interno. Como é que eu sei que é um produto interno, professor? Aí você tem que provar que ela é bilinear, que ela é simétrico e que ela é comutativo. Outro exercício para vocês aí, gente. Praticarem, principalmente, né, que eu estava falando aí de letras aí, ó, praticar principalmente fazer exercício com essas variáveis, gente. É assim. Na maioria das coisas aqui no curso a gente trabalha só com variáveis mesmo. Quase a gente não vai fazer umas continhas ali. Então pratiquem isso. Pratiquem, tentem fazer isso. Provem que essa operação aqui, ó, é o produto interno. Se travarem, me perguntem que eu dou a dica para vocês, né? O que precisam fazer. Façam esse exercício. Prove que isso aqui é o produto interno também. Aí aqui no caso, a norma, né? A norma aqui de um elemento nesse espaço vetorial, ou seja, a norma de uma função aqui vai ser igual o produto vai ser igual à integral de A até B da função ao quadrado. Ou esqueci da raiz quadrada. Isso é igual a raiz quadrada, né, da integral da função ao quadrado. Isso aqui é fácil de ver, né? Porque o módulo, o que é o módulo de um elemento aqui? O módulo de um vetor vai ser igual a raiz quadrada, né? Do produto interno de um vetor por ele mesmo. Aí no caso aqui, ó, é como se a gente pegasse o g e substituísse pelo f. É por isso que fica f ao quadrado. Okay? Isso aqui é a norma nesse espaço vetorial. Então provem isso, gente. Tentem provar que isso aqui é realmente um produto interno. Beleza? Beleza, né? Deixa eu fazer um exemplo lá com um ângulo, só para a gente ver. Cadê o exemplo que eu tinha aqui anotado para a gente fazer a conta? Eu não tenho mais. Não tenho. Eu vou botar aqui. Ó, o vetor U vai ser igual a 1, 0. E o vetor V vai ser igual a... Peraí. O vetor V vai ser esse aqui.
Beleza, vamos lá. Eu tenho dois vetores aqui, ó, o vetor de coordenadas 1, 0 e o vetor V de coordenadas 0, 1, 0, né? Eles estão no R3, claro isso, né? Eu quero encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Como é que eu encontro o ângulo, né? Como isso aqui está no R3, então é possível a gente usar aquela relação, né? O produto interno desses dois vetores é igual o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno entre o ângulo entre esses dois vetores. Então a gente usa essa expressão para encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Então, no caso, a gente precisa saber quem é o produto interno e precisa saber quem é as normas desses vetores. Bora lá. Vamos fazer primeiramente o produto interno. Vamos lá. Quanto é o produto interno de U com V aqui? Vai dar quanto? Vamos lá. Multiplica as primeiras, né? 1 vezes 0 dá 0, né? Mais, multiplica as segundas. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes 0, 0, né? Então, no caso, vai dar 1. Beleza. Quanto é o módulo de 1? Ou o módulo de U? Isso, exatamente, James, né? O módulo aqui desse vetor vai ser igual a raiz quadrada de cada coordenada aqui ao quadrado, né? Então vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, né? 1 ao quadrado também é 1, então vai ficar raiz de 2. Então o módulo de V agora. Né? Mesma coisa, vai ser o módulo, né? De cada coordenada ao quadrado somando, né? Então é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. Vai ficar somente 1, né? 1 ao quadrado é 1. Raiz de 1 é 1. Beleza, né? Então a gente pode substituir aqui na fórmula, né? A gente só isolar o cosseno. Então o cosseno do ângulo entre esses dois vetores vai ser igual o produto interno desses dois vetores dividido pelo módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Vamos lá, cosseno de θ é igual. Quanto é o módulo de U com V? A gente acabou de fazer. É 1 dividido por. Quanto é o módulo de U? Raiz de 2. Quanto é o módulo de V? É 1. Né? Vamos só racionalizar esse resultado, né? Cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2, né? Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, né? Tirando a raiz de 2 lá de baixo. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2 ao quadrado. Vai cortar o quadrado com a raiz. Então isso aqui vai sobrar somente o 2. Beleza? Então vamos lá, gente. Qual é o ângulo, né? Lembrando também outra característica, que o ângulo entre dois vetores está variando entre 0 a 180 graus. Qual é o ângulo, pessoal, que tem o cosseno como sendo raiz de 2 sobre 2? Entre 0 a 180 graus. Quanto é que vai ser o θ? 45. 45, né? Você pode ver isso também na calculadora, ó. Só aplicar o cosseno inverso. Aplicando o cosseno inverso. Aperta o Shift, vem aqui, ó, o cosseno, né? O cosseno elevado a menos 1, porque aqui no caso é o cosseno inverso. Então, no caso, eu quero saber o cosseno inverso, que é o arco tangente, de raiz de 2 sobre 2. Aí ele vai me dar o ângulo. 45 graus. Beleza? Então, esse é o ângulo entre os dois vetores aqui. O vetor 1, 1, 0 e o vetor 0, 0, 0, 1, 0. Okay? A gente pode ver isso também geometricamente, ó, no R3, né? Ó, que é o vetor 1, 0. Ele está aqui. E o vetor 0, 1, 0, ele está aqui. Ó. Vou fazer aqui de outra cor. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é de 45 graus. Beleza. E aí, o que acontece? Agora a gente vai partir para o processo para chegar naquele teorema que eu falei a vocês. Um teorema muito importante.
Só um detalhe, gente. Como eu falei, nem todo espaço vetorial, né, a gente tem aquele produto interno que é estabelecido no RN, que é aquele produto interno assim, que a gente multiplica cada coordenada e soma, ok? Nem todo espaço vetorial, como eu falei, nem todo produto interno é dessa forma. Por exemplo, a gente viu lá no produto interno das funções contínuas que o produto interno é a integral, né? Aqui no caso, no RN, a gente tem esse produto interno aqui, que é um deles, né? A gente multiplica as coordenadas e soma. Mas aí, ó, a gente pode pegar esse resultado aqui e puxar ele basicamente para todos os espaços vetoriais, fazer algo parecido. A gente pode estabelecer um produto interno dessa forma aqui, ó, para todo espaço vetorial. Como? Assim, ó. Vou pegar aqui um espaço vetorial V qualquer. E aí, pessoal, todo espaço vetorial, né, tem dimensão de um espaço vetorial finito, ele tem uma base. E aí, dessa base, a gente pode estabelecer um produto interno. Como? Assim. Assim, ó. Vamos dizer que o conjunto B, formado pelos vetores V1, V2 até Vn, ok? É uma base de V, ok? Qual é a dimensão de V? A dimensão do espaço vetorial V. Como a base, né, tem n vetores, então a dimensão do vetor V é n, né? A base tem n vetores. Então a gente vai estabelecer o, o produto interno assim, ó. Primeiramente, como são os elementos de V, né? Se eu pegar aqui dois elementos de V, U e V, pertencente ao espaço vetorial V, eles vão ser escritos assim, ó. Como isso aqui é uma base, né? Então, esses dois elementos aqui, ó, eles são combinações lineares desses dois vetores. Ou seja, o vetor U vai ser igual à soma desses dois vetores, ou desses vetores aqui, ó, multiplicado por constantes. Né? Vou chamar essas constantes de alfa1, de alfa2 e de alfa-n, beleza? O vetor V também é a mesma coisa. Se o vetor V pertence ao espaço vetorial V, ele também vai ser uma combinação linear desses dois vetores. Ou desses N vetores. Só que aí, no caso, não necessariamente precisa ser as mesmas constantes aqui, ó, como o vetor U. Então, por isso eu vou botar aqui diferente. Eu vou botar beta 1, beta 2, beta N. Ok? E aí, ó, o produto interno que eu vou definir é dessa seguinte forma. O produto interno desses dois vetores aqui, ó, vai ser da seguinte forma. Eu vou multiplicar justamente essas constantes aqui, ó, nessas combinações lineares. Ou seja, vai ficar alfa1, beta1, alfa1 vezes beta1, mais alfa2 vezes beta2, mais até alfa-n vezes beta-n. Isso aqui, gente, é um produto interno. Ok? Traduzindo, todo espaço vetorial eu posso encontrar um produto interno. Como? É só pegar uma base, todo espaço vetorial tem uma base, ok? A gente pega uma base, claro, o espaço vetorial é diferente do vetor nulo, beleza? A gente pega uma base e aí, ó, todos os vetores desse espaço vetorial, eles são escritos como combinações lineares dos elementos da base, né? Ou seja, ele é a soma desses vetores multiplicado por essas constantes. Então, o produto interno é justamente multiplicar as constantes entre os vetores. Ok? Vocês conseguem enxergar esse resultado aí? Mais ou menos. Bugou um pouco. E aí, Marcos dele?
Rapaz, matemática é sequência. É que o senhor já apresentou um tanto de definição. Se o cara se perder lá na primeira, vai se embananar nas É. outras seguintes, tudo. Aí eu tô olhando para isso aí e não tô, vou confessar que eu não tô entendendo, não. Não, Tô né? esperando assistir a gravação, professor. Ó, não, só vou dar um resumo de novo. Então, no caso aqui, ó, eu estou estabelecendo uma operação. Estou dizendo o seguinte: todo espaço vetorial, lá no começo da aula, a gente falou de um produto interno, que é uma operação entre os vetores de um espaço vetorial, né, cujo resultado é um número real. Só que a gente tem várias operações que podem ser produtos internos. Né? Tem várias operações. E aqui eu estou mostrando um resultado que é o seguinte, que todo o espaço vetorial eu posso sempre obter um produto interno. Eu posso sempre encontrar uma operação que é um produto interno. Se ela tem outras, aí é outra história. Se ela faz de uma conta diferente, se ela tira de uma forma de um integral, mas eu sempre posso encontrar um produto interno de um espaço vetorial a partir de uma base. Então, como é que é esse produto interno? Né? Como é que é a conta desse produto interno em função dos elementos da base? Né? Vai ser da seguinte forma, como eu estabeleci. Como é que eu fiz? Eu peguei uma base do espaço vetorial, aí lembre que é uma base, gente. Lembre que é uma base. O que é uma base? É um conjunto LI e que gera todos os vetores do espaço todo. Né? Gerar no sentido que todos os vetores do espaço é uma combinação linear desses vetores da base. Ou seja, ele é uma soma desses vetores multiplicado por constantes. Ok? Aí é isso. A operação que eu vou definir para ser um espaço vetorial é justamente essas constantes. Beleza? Eu peguei uma base aqui de vetores, N vetores, V1, V2, Vn. E aí, ó, eu vou estabelecer a operação. Como é que é a operação? Como é que é o produto interno de um espaço vetorial qualquer? Como é que eu posso estabelecer um dos produtos internos? Da seguinte forma: eu escrevo esses dois vetores em função da base, ok? Eu escrevi o vetor U e o vetor V em função da base. Ou seja, eles são somas desses vetores, né, multiplicado por constantes, ok? As constantes do vetor U é α1, α2 até αn, e as constantes do vetor V são B1, B2 e Bn. Beleza. Então, o produto interno, eu quero estabelecer um produto interno, né? Então, o produto interno de um espaço vetorial, ele pode ser definido assim, ó. É só multiplicar as constantes aqui, ó, na respectiva ordem, claro, né? Essas constantes que são obtidas nas combinações lineares do vetor com os elementos da base. Então, no caso aqui, ó, o vetor U, né, fez essa combinação linear, o vetor V tem essa combinação linear, e aí um produto interno é assim, a gente multiplica justamente essas constantes aqui, ó. Isso aqui é um produto interno, ok? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se consigo dar um exemplo numérico. Vou pegar aqui o R2. O R2 é porque isso já acontece. O R2 isso já acontece. Isso é natural porque é na base canônica. Okay? O vetor no R2, né? Vou pegar aqui um vetor qualquer. Vou colocar o vetor 2, 3 e o vetor V como sendo menos 1 e 4. Beleza. Então aqui, ó, o produto interno lá, como eu defini, é justamente multiplicar as constantes das combinações lineares desses dois vetores em função da base. Vamos lá. Como é que eu escrevo então o vetor U e o vetor V em função dos elementos da base? Quem é a base do R2? Me diga aí, primeiro. Uma das bases do R2. Bora, gente, tem que saber de cabeça. Uma base do R2, 1, 0. Isso, muito bem, né, Pedro? Então, ó, todo vetor do R2 ele é uma combinação linear desses dois vetores, 1, 0 e 0, 1. E aí, ó, só achar essas constantes agora. Quem é a constante aqui? Quem é a primeira constante? Quem é a segunda constante? São justamente essas coordenadas aqui, ó. A constante que vai ser 2 e aqui a constante vai ser 3. Para ao multiplicar, dar o vetor 2, 3. Aqui é a mesma coisa. A constante vai ser menos 1 e aqui a constante vai ser 4. E aí, ó,
aquele produto interno que eu defini, se eu fosse fazer aqui a conta numericamente, ia ser justamente a multiplicação aqui dessas primeiras constantes, mais multiplicando aqui as segundas constantes. Então, seria 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 4. Então, esse seria o produto interno aqui no R2, definido aquele produto interno lá, que a gente acabou de ver. Ok? Mas isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. É o mesmo produto interno no R2. No produto interno é justamente aquele produto interno que eu acabei de definir de forma geral. Ele já funciona aqui. O produto interno no R2 é multiplicar justamente a primeira coordenada e multiplicar justamente as segundas coordenadas. E essas coordenadas aqui, ó, são justamente essas constantes que a gente encontra quando escreve o vetor em função dos elementos da base. Beleza? Bora lá. Vou pagar aqui. E aí, gente, vamos entrar no teorema bem importante agora, só que a gente vai precisar de outros conceitos. Bora lá. Os conceitos são os seguintes. Vamos os conceitos de ortogonal. Vamos lá. Dois vetores de um espaço vetorial V são ortogonais quando o produto interno desses dois vetores for iguais a zero. Ok? Dois vetores são ortogonais quando o produto interno desses dois vetores é igual a zero. A gente pode usar essa notação aqui também. Ó. A gente coloca assim, o U, V, a gente coloca tipo um T de cabeça para baixo. Então, quando você ver essa notação aqui, gente, quer dizer que o U é ortogonal ao vetor V. Ou seja, o produto interno desses dois vetores é iguais a zero. Okay? No R2, a gente consegue ver isso da seguinte forma. Dois vetores são ortogonais justamente quando eles são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Ok? Aqui o vetor U é ortogonal ao vetor V. Um exemplo aqui. Mas aí, como eu falei, nem todos os espaços vetoriais a gente consegue ver de forma geométrica. Ok? E aí, para provar que eles são ortogonais, a gente faz o produto interno e vê se dá zero. Se ele dá zero, eles são ortogonais. Beleza? Definição aqui, outra definição. Um conjunto X, ele é ortogonal óbvio. Então, um conjunto X ele é ortogonal quando dois vetores diferentes foram ortogonais, beleza? Então, no caso, o X ele tem alguns vetores, e aí esse conjunto ele é chamado de ortogonal quando esses vetores são ortogonais, ou seja, quando eu pegar dois vetores, fazer o produto interno, isso aqui foi igual a zero. Aí o conjunto X é ortogonal. Tem que ser diferente, né? Porque se eu pegar um vetor e fazer o produto interno com ele mesmo, isso aí não necessariamente vai ser igual a zero, não. Tem que ser vetores diferentes. Beleza? E a outra definição para complementar, o conjunto X ele vai ser ortonormal quando X é ortogonal e seus vetores forem unitários. Beleza, gente? Entenderam essas definições aqui? O que é ortogonal, o que é ortonormal? Sim ou não? Não, James?
Então, assim, resumindo, o que é ortogonal? Um conjunto ele é ortogonal quando os seus vetores foram ortogonais. Quando eu pegar dois vetores, fazer o produto interno, aquilo ali dá zero. Essa é a definição de ser ortogonal. A segunda definição, um conjunto ele é ortonormal, né? Ortonormal quando os vetores são ortogonais e os seus vetores, e além disso, os vetores eles são todos unitários. Ok? Bora fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Vou fazer um exemplo. É usar a definição, gente. Vamos lá. Vou pegar aqui ó, esses vetores. Vou pegar aqui o R2 ainda como exemplo. Vou pegar o conjunto X sendo os vetores. Aí eu pergunto para vocês. Isso aqui, gente, esse conjunto, ele é ortogonal? E aí? Ele é ou não é? Aí, no caso, tem que conferir com a definição lá, né? Isso, exatamente. Tem que ver na definição, né? Tem que ver se ao pegar os dois vetores, só tem dois no caso, né? Se o produto interno entre eles é igual a zero. Se for igual a zero, eles são. Então vamos lá. Tem que ser os vetores diferentes. Não vai pegar um vetor por ele mesmo, não. Tem que ser os vetores diferentes. Então vamos pegar os dois vetores que tem. Só tem esse e esse outro aqui, né? Vamos lá. Vamos pegar os dois vetores e fazer o produto interno. Bora lá. Quanto é que o produto interno desses dois vetores? Como é no R2, né? A gente multiplica as primeiras coordenadas, multiplica as segundas coordenadas e soma, né? Então isso aqui vai ser igual. 1 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 1 é 0, né? Então isso aqui vai ser 0. Então os vetores são ortogonais. Como só tem esses dois, né? Então x é ortogonal. Ok? Aí no caso, se eu tivesse 4 vetores, aí para o x ser ortogonal, eu teria que pegar os 4 vetores, né, e fazer o produto interno entre eles. Teria que conferir se todo mundo lá, o produto interno ia ser igual a zero. Viu? Tem que conferir com todos. Segunda pergunta. O x, ele é ortonormal? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. É ou não é? O que precisa provar para ser ortonormal? Nem, gente. Tem que usar a definição, né? Uhum. Tem que usar a definição. Primeiramente, para ser ortonormal, tem que ser ortogonal e tem que ver se os vetores são unitários. Ok? Ortogonal, eu já sei que ele é. Ok, né? Agora a gente tem que ver se os vetores são todos unitários. Bora ver isso. Tem que ver todos, viu? Então vamos pegar o vetor 1. Para ser unitário, a norma tem que ser igual a 1. Então vamos tirar a norma do vetor 1, 0. E vamos tirar a norma do vetor 0, 1. Vamos ver se aqui dá 1 ou não. Bora lá. Como é que é a norma de um vetor no R2, né? Isso é igual a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado, né? Então esse aqui vai ser igual. 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 1. É 0, né? Então vai ficar só a raiz de 1, que é 1. O outro, raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui também vai dar a raiz de 1, que vai ser igual a 1, né? Então, os dois são unitários, né? Os dois são unitários. Então, logo, o x é ortogonal e os seus vetores são unitários. Então, o conjunto x ele é chamado de ortonormal. Beleza? Deixa eu ver se tinha outro exemplo aqui. Não. Eu já vou mostrar um exemplo que a gente vê melhor, faz mais continhas.
Ok, gente? Deu para entender agora melhor o que é ortogonal e ortonormal? O que vocês precisam verificar para saber se o conjunto é ortogonal ou ortonormal? Melhorou, né? Você vê se os vetores são todos ortogonais, né? Cada dois vetores eles são ortogonais, o produto inteiro é igual a zero. E tem que ver, para ser ortonormal, tem que ser ortogonal e tem que ver se todos os vetores são unitários. Ok? Vou apagar aqui. Aí, deixa eu botar aqui outro exemplo para a gente fazer mais continha aqui. Peraí. E agora é só mudar o conjunto X, né? Eu vou botar aqui o conjunto Y. Com os vetores. Aí eu pergunto, esse conjunto aqui, gente, ele é ortonormal? Para ser ortonormal, né? Tem que ver se ele é ortogonal e tem que ver se os vetores são unitários. Deixa eu botar aqui diferente. Bora, vamos ver se ele é ortogonal. Como é que eu faço ele ortogonal? Pega os dois vetores, né? E faz o produto interno. Vamos lá. O produto interno do vetor 3, 4 com o produto interno do vetor 0, 0. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 3 vezes 0, que é 0, mais 4 vezes 0 é 0. Então dá 0. Então os vetores são ortogonais, né? Logo, y ele é ortogonal. Isso implica que ele é ortonormal? Não, ainda não. Tem que ver se, além disso, né, os vetores são unitários. Ele é unitário? Não, né? Os vetores não são unitários. Por exemplo, o módulo do vetor, a norma do vetor 3, 4 vai ser igual a raiz quadrada de cada coordenada, que é o quadrado. Então vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 16, né? Vai ser igual a raiz de 25, que vai ser igual a 5, né? Não é igual a 1. Não é unitário, né? Basta ver que 1 não é unitário, então o y ele não é ortonormal. Ortogonal ele é, agora ortonormal não, porque os vetores não são unitários. Okay? Todos os vetores têm que ser unitários. Beleza. E aí eu vou fazer uma observação aqui importante, né? Para a gente chegar num resultado importante também. Beleza, Henrique. Daqui a pouco eu já estou encerrando também. Quero fazer até umas 11h15 por aí, eu estou encerrando a aula também. Já. Bora, só para encerrar aqui, gente, eu falei só apresentar mais um conceito, aí eu encerro a aula. Eu vou deixar o teorema para a próxima aula. A gente viu, né, que todo conjunto ortonormal, ok, que todo conjunto ortonormal, ele é ortogonal, né? A gente viu isso. Foi? Para ser ortogonal, ou para ser ortonormal, o conjunto tem que ser ortogonal, né? E os vetores têm que ser unitários. Todo conjunto ortonormal, ele é ortogonal. Beleza? Mas nem todo conjunto ortogonal é necessariamente ortonormal, né? A gente acabou de ver. Conjunto Y com os vetores 3 e 4, 0, 0, né? Ele é ortogonal, mas ele não é ortonormal porque os seus vetores eles não são unitários. Beleza? Mas aí, ó, eu tendo um conjunto ortogonal, eu posso pegar esse conjunto, transformar ele em outro e virar um conjunto ortonormal. Okay? E isso é bem simples. Eu posso pegar um conjunto ortogonal que não é ortonormal, mas eu posso transformar ele, né, em um ortonormal. Transformar. Ou seja, eu vou mudar o conjunto. E isso é bem simples. O que acontece? Para ser ortonormal, né, os vetores têm que ser unitários. E aí o que acontece? Se eu tenho um vetor que já são ortogonais, né, se eu quero um conjunto ortonormal, basta que esses vetores sejam unitários. Como é que eu faço para um vetor ser unitário tendo um vetor de referência?
É bem simples, é só pegar o vetor e dividir por ele pelo seu módulo, ok? Então é isso. Se a gente tiver, no caso, um conjunto que é ortogonal, mas ele não é ortonormal, eu posso pegar esse conjunto, mudar os vetores, né? No caso, vou mudar o conjunto e ter um conjunto ortonormal. Como? É só pegar os vetores que são ortogonais e dividir pelos seus módulos. Por exemplo, o conjunto y é os vetores lá que a gente viu, 3, 4 e 0, 0. Não. Ele é um conjunto ortogonal, mas ele não é ortonormal. Né? Mas aí, ó, a partir desse conjunto aqui, ó, eu posso obter um outro conjunto x que ele vai ser justamente ortonormal. Como é que eu obtenho esse conjunto? É só pegar esses vetores e dividir por esses seus módulos. Ó. Então, pega o vetor 3 e 4, divide pelo módulo dele. Vou botar 0, 0 não. Vou botar o vetor 1. Pega o vetor 1, 1. Né? Não, vou botar 1 não. Vou botar 1, 0. Não. Deixa eu botar aqui para dar 0. Vou botar aqui menos 4 e menos 3. E divide pelo seu módulo. E aí, gente, ó, esses vetores aqui, ó, o conjunto com esses vetores, ele é ortonormal. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ó, vocês conseguem ver que esse conjunto aqui de cima, ele é ortogonal? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver que o produto interno entre esses dois vetores é igual a 0? 0, né? Ó, 3 vezes 4 dá menos 12. Não, vou botar aqui positivo, senão não vai dar 0. 3 vezes 4 menos 12, né? Aí 4 vezes 3 dá 12, é menos 12 mais 12 dá 0. O produto interno dá 0, então eles são ortogonais. Vocês conseguem ver que o y é ortogonal, né? Ortogonal, mas ele não é ortonormal. Por quê? Porque esses vetores aqui, o módulo dele é igual a 1? Não, a gente viu que o módulo do vetor 3, 4 é 5. Esse aqui também é a mesma coisa, o módulo dele também é igual a 5. Ok? Mas aí, eu quero obter um conjunto ortonormal a partir desses vetores. Como é que eu faço? É simples. É só pegar esses vetores, ó, e dividir justamente por esses seus módulos. Ok? Ó? Então fica assim, ó, um conjunto formado. Que é o módulo do vetor 3, 4. A gente acabou de ver que é 5, né? Então vai ficar, o 5 vai dividir as duas coordenadas, vai ficar 3 sobre 5. E aqui no caso vai ficar 4 sobre 5. E o outro vetor vai ficar também a mesma coisa. Vai ficar menos 4 dividido pelo módulo que é 5. E a segunda coordenada vai ficar 3 dividido por 5. Ok? E aí, gente, vocês estão conseguindo entender isso aqui, o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo visualizar? E aí, o Marcos, James. Tá perdido em quê, James? Vocês têm que falar, gente. O que é que vocês estão perdidos aí? O que vocês não estão vendo? Não, eu tô tentando visualizar, fixado aos poucos. Tu entendeu, Ainda bem que tem gravação. Só tenho isso a dizer. tu entendeu, James, do Y por X o que aconteceu? Senhor? Tu entendeu o que aconteceu do Y pro conjunto X? No caso aí, o senhor tá só mostrando aí que esse conjunto X ele pode ser transformado em um ortonormal, né? Isso, o conjunto X é justamente pegar o Y e estou transformando ele num ortonormal. Esse conjunto agora, com esses vetores, ele é ortonormal. No caso, se você fazer o produto interno aqui, ó, continua sendo 0, vai dar 0, ó, porque vai ficar 3 vezes 4, vai dar menos 12. Aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, né? Vai ficar menos 12 mais 12 dividido por 5, não importa lá embaixo, né? Vai zerar.
Aí ele é ortogonal. Eles são unitários? Sim, ele vai ser unitário. Se você pegar o módulo do vetor 3, 5, né? O vetor 3, 5 e 4, 5, vai ser 1, né? Porque vai ser raiz quadrada, ó, faz a conta aí, ó, de cabeça, raiz quadrada de cada coordenada dessa aqui ao quadrado. Aí, ó, esses caras aqui de cima a gente viu que dava quanto? Dava 5, né? E esse 5 justamente de baixo vai dividir para dar 1, ok? Ou seja, vai ser o módulo 1. Esse aqui também é a mesma coisa. O módulo dele vai ser 1 também. E aí, se os dois vetores são módulos iguais a 1, né? Então esse vetor ele é ortonormal. Okay? O conjunto ele é ortonormal. Eu só estou mostrando isso, gente. Se eu tiver um conjunto que ele é ortogonal, eu posso achar a partir dele um conjunto que é ortonormal. Como é que eu faço isso? É só pegar aqueles vetores e dividir pelos seus módulos. Aí eu acho um conjunto ortonormal. E aí, isso aqui vai ter mais importância lá na frente, na hora que eu apresentar o teorema. Porque lá no teorema eu quero que o conjunto seja ortonormal. Fica mais fácil nas contas quando ele é ortonormal. Mas quando ele for ortogonal também serve também. Viu? Mas quando é ortonormal fica mais fácil, porque o módulo é igual a 1. Aí esse 1 aí facilita na hora das continhas. Beleza? Bom, acho que vou ficar até por aqui. Eu vou ali buscar meu filho. E aí, próxima aula a gente continua falando sobre esses detalhes aí. Vou mostrar o teorema para vocês, que é bem importante, bem bacana. Facilita algumas continhas. Tem contas, né, mas facilita em outras, aí não precisa resolver sistemas muito grandes e tudo mais. E aí eu vou tentar pegar algumas questões, passar para vocês. Eu quero que vocês respondam e me mostrem as resoluções aí. Quero ver se vocês estão realmente entendendo ou não. Viu? Vejam de novo todas essas definições aqui que são importantes demais, viu? Vejam tudo aí, vejam toda a gravação, botem